Capítulo 1081. Um novo lado do Ragnarok. Com mais ghouls à nossa disposição, certamente seremos capazes de eliminar todos os invasores do avião, disse Hnoss para se encorajar. A fonte da vida será tratada. Então os vampiros terão o que está por vir para eles. O avião finalmente terá paz. Será libertado da opressão e o sacrifício de Fenrir valerá a pena. A paz do avião é sua principal missão. Ela é a ferramenta da vontade do plano, então ela haverá realizada. O primeiro invasor, a fonte da vida, deu as mãos ao segundo invasor, o deus demônio, para derrubar a vontade do plano. Os dois estão atacando diretamente a consciência de toda a vida no plano. A fonte da vida está usando a bênção dos elfos da floresta e a maldical dos Worogs como influência para seu ponto de ataque na vontade do plano. Ele está usando os fragmentos da lei da vida tanto nos elfos da floresta quanto nos Worogs, enquanto o deus demônio está usando os vampiros como influência para seu ponto de ataque. Portanto, erradicar os elfos da floresta, que são a maior fonte de influência da fonte da vida, enfraquecerá seu ataque à vontade do plano. Também fortalecerá os ghouls e levará à erradicação dos vampiros. É matar dois coelhos com uma cajadada só. É exatamente como a decisão que ela tomou de transformar Fenrir em um ghoul. Sua transformação conseguiu ferir a fonte da vida e ele também se agarrou a ela. A fonte da vida não poderá mais se esconder por causa do sacrifício de seu mentor. Também é tudo em nome da paz para o avião. Ragnarok não pôde deixar de ficar cheio de pavor quando viu o exército. Este é o poder de um filho do avião. Ele perguntou a si mesmo e aos outros clones. Ele está no céu a mais de 100 quilômetros de Hnoss. Sua posição está fora do alcance de seu sentido divino, mas seus 3 olhos podem ajudá-lo a enxergar tão longe. Ele não quer interagir com o exército de carniçais com seu sentido divino, para não provocar uma calamidade para si mesmo. O que ele viu não o encorajou em nada. Soverik encolheu os ombros. Eu não saberia. Não há ghouls no plano Viruti. Em primeiro lugar, eles sabiam muito pouco sobre ghouls e os filhos do avião também são raros. Eles não sabiam que a combinação dos dois poderia criar algo tão assustador. Soverik, que é o filho mais capaz do avião entre eles, nem sequer usou o impulso de seu título, então todas as capacidades do título ainda não são bem compreendidas, muito menos a combinação com ghouls. Ele disse depois de alguma contemplação: não acho que seja uma boa ideia tentar matá-la nesta situação. O pai da árvore riu. Olha quem se tornou cauteloso. Você costumava ser capaz de se atirar à morte sem cautela. Ragnarok zombou. Isso é apenas bom senso. O Hnoss atual não é algo que eu possa matar. Seria um desperdício da minha vida tentar. É bom que você seja cauteloso porque nenhuma quantidade de essência de vida divina irá curar os ferimentos que 1 milhão de carniçais fariam a você. Ragnarok concordou com a cabeça. Ele veio para colocar Hnoss em seu lugar e tirar todo o seu poder, mas o que encontrou o desencorajou. Seria uma loucura atacá-la no meio de seu exército de carniçais. Agora ele entende de onde ela tirou confiança para ameaçá-lo. Eu sei que não posso matar os ghouls atualmente. Mas e se eu usar muita energia de origem para criar uma singularidade devoradora em seu exército? Ele pode imaginar o efeito desse tipo de movimento poderoso. Hnoss é uma fonte de luz. Ela é a estrela do avião. Mas seu movimento deveria criar um buraco negro fenomenal que deveria devorar ou pelo menos incapacitar os ghouls, o que deveria lhe dar tempo suficiente para matá-la. Soverik considerou isso com cuidado. Poderia funcionar. Mas e se não funcionar? Ele também pode imaginar essa situação. Ele criou um buraco negro que está destruindo tudo, exceto os ghouls que são capazes de ignorar tudo ao seu redor e se teletransportar diretamente para ele. Ragnarok considerou isso com cuidado. Eu provavelmente poderia me esconder deles em meu domínio se meus ataques falharem. Eles não deveriam ser capazes de me alcançar em um domínio, mas aquele ghoul branco me dá uma sensação de ameaça fatal. Sua sensação de perigo palpável é mais do que sua intuição. Ele tem um palpite sobre o que poderia tornar o ghoul branco tão perigoso.
O domínio de um Deus da origem funciona porque o Deus da origem se fundiu com a matriz da lei e o universo vazio lhes dá a permissão para criar um espaço na matriz da lei onde apenas as leis e conceitos que eles exercem têm algum efeito. Isso faz com que qualquer entidade, viva ou não, sem um conceito para proteger sua existência morra em um domínio origin se não tiver a permissão do controlador do domínio. Portanto, o domínio de um Deus da origem é essencialmente uma vantagem dada a eles pela lei da ordem. Pode não funcionar contra um agente da lei da ordem que faça o trabalho do universo vazio. Tentar usar o que o universo vazio lhes deu para enganar o universo vazio pode acabar em um desastre para ele. Ele declarou para si mesmo e para os outros: eu desisto. Ele decidiu não criar mais problemas para si mesmo. Ele já tem problemas suficientes com os vampiros e os elfos da floresta. Os ghouls já fizeram muito bem por ele. Seria melhor não adicioná-los à sua lista de inimigos. Ele não os abriu para lutar com eles. Fim do capítulo. Capítulo 1082 Recrutamento por uma causa. Mesmo que ele os tenha aberto para combatê-los, a primeira experiência da perseguição incessante de um ghoul lhe ensinou a lição de não mexer com eles. Ele pode liderar um único ghoul, mas fazer isso com 1 milhão deles parece uma boa maneira de cortejar uma morte desnecessária. Ele deu uma última olhada em Rinoz antes de sair ressentido. Essa Rinoz vai conseguir o que está por vir. Ela conseguiu tirar a diversão dos ghouls. Ele não se arrepende de ter desbloqueado os ghouls, já que eles serviram bem ao seu propósito. Mas ele não gosta que Rinoz os tenha afastado do propósito que tinha para eles. Ele os abriu para criar o caos e a morte no avião, mas Rinoz está roubando sua diversão. Os outros clones tentaram encorajá-lo. Pelo menos agora sabemos por que Rinoz estava agradecendo quando você estava prestes a libertar os ghouls. Conhecimento é sempre bem-vindo. Também sabemos que destino aguarda os peões. Nunca devemos nos tornar peões de ninguém. Nós já sabíamos disso. É bom senso para nós. A morte de Fenrir não nos esclareceu sobre isso. O que acho engraçado é que, embora Rinoz possa se sentir mal por matar seu mentor, ela não assumirá a culpa por sua morte. Ela provavelmente culpará outra pessoa por forçá-la enquanto foi ela quem o matou. Que garota ingênua! Ela é uma garota ingênua com muito poder. Eu me pergunto o que ela fará com tudo isso, poder. Contanto que ela crie caos suficiente no plano, ficarei bem com ela assumindo o controle dos ghouls. Os clones conversaram na mente de Ragnarok enquanto ele retomava sua caça aos primogenitores. Sua mente está sempre cheia de pensamentos, de outras fontes além da sua. Eles são seus companheiros constantes. A única vez que eles pararam de se comunicar ativamente com ele foi quando um certo deus-demônio decidiu habitar seu corpo. O avião foi jogado no caos como Ragnarok desejava e pela primeira vez, Ragnarok é apenas um personagem secundário no caos. Pelo menos não mais. Ele não sabe muito, pois está ocupado caçando, mas o que ouviu foi uma revelação. Ele não pôde deixar de exclamar quando ouviu isso. Aquela garotinha ingênua ganhou coragem e enlouqueceu. Bom para ela. Aparentemente, Rinoz iniciou uma onda de assassinatos e estava matando elfos da floresta em todo o avião. A fonte da vida não gostou de tal matança desenfreada. Isso condenou ela e Ragnarok. Chamava-os de estrelas gêmeas da desgraça. Ragnarok não ficou ofendido com a condenação, ele pensou consigo mesmo, a estrela da perdição. Gosto disso. Sua surpresa não terminou aí. Ele ficou surpreso novamente quando a fonte da vida tentou recrutá-lo para sua causa. Oferecia muitas coisas para ele, mas Ragnarok não ligava para elas. A fonte da vida não lhe oferecia uma saída do avião, então ele não se preocupou em ouvi-la. Ele se concentrou no que poderia colocar suas patas gananciosas sem muitas complicações. Seu jogo preferido no momento são os primogenitores. Pedir a ele que ajude a se livrar de Rinoz não está em sua agenda. Não quando ela está no controle dos ghouls. Não foi uma decisão difícil para ele quando decidiu recusar a fonte da vida. Ao contrário do que todos acreditam, ele não nasceu há menos de 10.000 anos.
Ele tem mais experiência de vida e sabedoria do que isso. Então ele sabia que havia algo suspeito quando a fonte da vida lhe pediu para matar Rhinós. Ele teria se recusado a ajudar mesmo que não soubesse que Rhinós havia assumido o controle dos Ghouls porque, pela última vez que ouviu, a fonte da vida e o filho do avião eram aliados. Mas algo aconteceu que os colocou um contra o outro, de tal forma que agora querem matar-se uns aos outros. E quando ele perguntou o que poderia ser essa coisa, a fonte da vida evitou sua pergunta. Ele disse: então você quer que eu entre no meio disso como uma galinha sem cabeça que não tem cérebro e não distingue entre direita e esquerda? Não sei por que você está lutando, mas estou para participar e escolher um lado, por favor. A fonte da vida não lhe contou o que os colocou um contra o outro. Tinha que ser algo grande para que a fonte da vida superasse o ódio que sentia por ele e viesse pedir-lhe ajuda. Afinal, da última vez que se falaram, a fonte da vida prometeu persegui-lo por todo o avião e matá-lo. Agora está pedindo sua ajuda. Por mais lisonjeiro que isso fosse, ele disse não ao pedido. A razão mais importante é o exército de Ghouls que cerca Rhinós o tempo todo. Eles são suficientes para impedi-lo de ter quaisquer ideias sobre ela. Então ele se limitou a matar e comer primogenitores. Ele usou seu método macabro de caça para matar primogenitores. Em outras palavras, ele certificou-se de que um Ghoul se ligasse ao primogenitor. Então ele entraria para aproveitar a situação infeliz. A maioria deles o acusou falsamente de planejar sua morte. Ele sempre negou. Só porque ele fez um Ghoul encontrá-los e atacá-los para que pudesse matá-los facilmente, não significa que é culpa dele que eles vão morrer. Ele gosta de matá-los, mas é tudo culpa do Deus demônio. Se fosse possível, ele já estaria fora do avião, e não perseguindo os primogenitores como um cão de caça. Mas os mendigos não podem escolher. Ele está apenas tirando o melhor proveito de uma situação infeliz. Ele não deveria ser culpado por tentar ganhar a vida nestes tempos difíceis. Fim do capítulo. Capítulo 1083 Como se tornar um titã da lei. Ragnarok conseguiu saciar sua habilidade divina desta forma. Ele matou e devorou seu nono primogenitor que o amaldiçoou a uma morte horrível enquanto ele morria. Ragnarok não se preocupou com a mal de Cal. Ele recebeu muito dela para que outro fizesse a diferença. Em vez disso, ele se concentrou no núcleo dentro dele que é sua habilidade divina. Aspas. Sua habilidade divina começou a evoluir novamente após consumir o nono coração da carnificina. Suas 9 caudas fofas foram mudando de branco para vermelho com cada coração da carnificina que ele comeu. A tatuagem vermelha em seu corpo também foi se expandindo. Eles mudaram novamente com o último coração da carnificina. Na verdade, todo o seu ser começou a mudar. Os corações da carnificina estão cheios de potencial além do poder do sangue. Ele não recebe mais o poder do sangue do Supremo da Carnificina, mas o potencial inerente aos corações permaneceu depois de roubá-los dele. Este potencial é suficiente para trazer um transcendente ao nível de um deus de origem. Um único fez com que ele tivesse o poder básico de um monarca como transcendente. Aparentemente, 9 deles são suficientes para fazer sua habilidade divina evoluir para um conceito. Ele considerou suas opções primeiro. Soverik pode ajudar com o conceito, então não preciso disso. Mas esta é uma ajuda gratuita que ajudará a criar um conceito perfeito. Os clones discutiram o assunto e decidiram que ele deveria seguir em frente com a evolução. Eles estão principalmente interessados em como a evolução se comparará aos avanços normais para o estágio do Titã da Lei. Sua experiência ajudará os outros clones em sua descoberta. Ragnarok primeiro escolheu compreender mais leis. O número de leis que ele tem em seus conceitos é pequeno, o que pode limitar seu poder. Ele primeiro compreendeu as leis do devorar com a ajuda de Soverik. Então ele acrescentou as leis do fogo, da terra, do ar, da água, da luz e das trevas. Isso totalizou 9, além das leis de devoração, abate e sangue. A próxima coisa que ele fez depois de se tornar um rei da lei em todas essas leis foi encontrar um lugar para se esconder.
Ele encontrou um local escondido nas profundezas do solo. Então ele implantou seu domínio e se escondeu dentro dele. Ele e a outra legião trabalharam juntos na imagem de seu conceito. Teria sido difícil para ele fazer isso, mas ele não está sozinho. Esta não é a primeira vez que todos trabalham juntos em uma imagem. A cooperação deles com a Eternos para recriar e refletir o ataque do Matador de Deuses no plano Zargoth foi mais difícil do que o que eles tiveram que fazer para seu conceito. Então trabalhavam com 9 autoridades, mas agora trabalham com 9 leis. As leis são mais fáceis de manipular do que a autoridade, especialmente quando as leis são deles e eles as compreenderam. Além disso, esta não é a primeira vez que eles criam um conceito. Ele conseguiu criar a imagem que precisava depois de 10 anos. A imagem é uma projeção mental da interação das leis que ele vai utilizar. Essa imagem é muito importante para se tornar um titã do direito. Sem ele, a pessoa ficará sem direção durante o processo de se tornar um titã do direito. É preciso familiaridade com a interação das leis para criar. A imagem é o menor requisito para iniciar um avanço. O fato de um rei do direito ter uma imagem não significa que sobreviverá ao processo. A imagem deles pode ser muito grande e difícil de ser concluída, então eles morrerão antes de criar o conceito. Ou a imagem está errada e eles nunca conseguirão criar o conceito. A imagem é certamente grande. Se não fosse pela ajuda do coração da carnificina, a legião não teria confiança de que Ragnarok teria sucesso. Mas Lydian tem certeza de que a imagem está correta devido à familiaridade de Soverik com as leis. Então eles começaram com o processo. Em um local próximo ao Ragnarok e ainda longe dele, 9 estrelas formaram um anel de luz. Elas são suas autoridades concedidas a ele pelo universo vazio para a completa realização de 9 leis. São também a matéria-prima para criar um conceito. Ele iniciou o processo ordenando que explodissem. O mundo escuro do domínio estremeceu com a explosão, 9 estrelas se tornaram supernovas. Eles se expandiram até o limite criando um ponto de intersecção entre eles. Ragnarok e os outros clones focaram naquele ponto de intersecção e o usaram para reunir a essência das estrelas. A essência das estrelas está se espalhando pelos arredores. Eles estão deixando sua origem para o mundo exterior através de seu corpo. Se ele não criar um conceito antes que eles terminem de se espalhar, ele morrerá. Rachaduras já estão se espalhando por todo o seu corpo. Sua essência está vazando por essas rachaduras. Mas a velocidade é lenta. Isso se deve à habilidade divina e à linhagem sanguínea em seu corpo-alma. Formou uma barreira fraca que isolou e absorveu a essência. Ragnarok não perdeu tempo. Ele começou a retirar a essência e com ela a habilidade divina em seu corpo. Sua habilidade divina entrou em sua origem e fixou-se no ponto de intersecção. Então ele desejou que evoluísse com o potencial dos corações do Carnificina. Pessoas que possuem uma habilidade divina não terão que começar do zero na elaboração de um conceito. Mas isso torna mais difícil para eles se tornarem titãs das leis. Isso ocorre porque sua habilidade divina terá requisitos rigorosos se pretenderem seguir seu caminho. Aqueles sem habilidade divina podem fazer qualquer imagem que quiserem. Eles terão que começar do zero, o que será difícil e desafiador, mas aqueles com habilidades divinas só poderão criar uma imagem. Qualquer imagem que tenham deve ser perfeitamente compatível com sua capacidade divina ou nunca serão capazes de completá-la. Mas Ragnarok é diferente. Ele é ganancioso. Fim do capítulo. Capítulo 1084. O primeiro titã da lei. Aqueles com uma habilidade divina podem recusar-se a seguir o caminho da sua habilidade divina e, portanto, evitar a dificuldade. Pelo menos eles poderão usar sua habilidade divina como ponto de referência para criar uma boa imagem. Mas eles não podem comer o bolo e tê-lo. No entanto, Ragnarok é ganancioso. Ele pretende usar outra imagem para sua habilidade divina. Deveria ter sido impossível, mas ele não encontrou essa dificuldade. A lei da devoração dentro de sua habilidade divina começou a operar com força total graças ao potencial dos monarcas.
Ele tem 9 corações de carnificina por 9 leis. Qualquer resistência de sua habilidade divina à imagem que usou foi superada pelo potencial. Um redemoinho apareceu em seu domínio que absorveu toda a essência e a usou para aumentar de acordo com a imagem que ele tinha dela. A enorme quantidade de potencial funcionou mais na criação do conceito do que todos os 9 clones combinados. A certa altura, eles não precisavam fazer nada além de manter a imagem, 8 leis fundidas em um anel em torno da lei da devoração usada como lei dominante. Daí se formou o conceito de abismo sem fundo. Ele disse calmamente: funcionou. A descoberta ocorreu sem problemas. Ele se tornou um titã da lei com um conceito. Se ele fosse qualquer outro titã da lei, eles ficariam em êxtase e pulariam de alegria por terem sobrevivido ao processo e se tornado mais poderosos. Mas ele não é um titã normal da lei. Esta é a segunda vez que ele faz um conceito e não se preocupa com sua vida. Ele disse aos outros clones: acho que sou o primeiro titã da lei. A Legião -5 foi rápida em apagar seu orgulho. Entre na fila. Eu fui o primeiro soberano. Ainda falta um titã da lei. Você trapaceou. Você roubou seu poder. Legion 5 não se sentiu culpado por isso. E você também. Isso fez Ragnarok desistir. Ele trapaceou também e roubou os corações da carnificina. Mesmo agora, os benefícios dos corações da carnificina não acabaram. Ragnarok percebeu isso imediatamente. Parece que ainda não acabou. O conjunto da lei está prestes a se formar. Ele disse com antecipação: eu me pergunto o que poderia ser. Ele está ansioso pelo efeito colateral de sua descoberta. É algo que ele nunca viu antes. Outros titãs da lei não experimentaram isso porque não confiaram no potencial dos monarcas para avançar. Somente algo estranho e único como isso pode deixá-lo animado. Um casulo vermelho se formou ao seu redor. Sua forma e características mudaram dentro do casulo. Ninguém percebeu as mudanças acontecendo com ele. Eles nem prestaram atenção nele porque estavam ocupados brigando entre si. Eles viraram o avião de cabeça para baixo com carnificina, mas o deus demônio da carnificina não ficou feliz. Ragnarok terminou sua evolução, mas não saiu do casulo. Não há nada importante o suficiente para ele arriscar a vida por ele no avião. Ele pode matar primogenitores e obterá mais aumentos de poder e mais algumas estatísticas. Mas o avião é muito perigoso agora. Ele prefere consumir energia de origem para aumentar suas estatísticas com segurança do que correr o risco de se tornar o alvo do Rhinos, que está causando estragos em todo o plano com os Ghouls. Simplesmente não vale a pena rondar o avião quando a população de carniçais aumentou e ele pode ficar sentado quieto e ficar mais forte sozinho. Ele permaneceu escondido e fora de si enquanto continuava a ficar mais forte consumindo energia de origem. Enquanto isso, ele está engajando sua mente para ajudar outros clones que precisam. Às vezes eles precisam disso para compreender uma lei rapidamente. A Eternos e Hélios são os que mais precisam dessa ajuda nesse aspecto. Às vezes, ele ajuda Soverick a descobrir como construir o artefato no qual estão trabalhando. Este estado oculto continuou por mais de 1000 anos. O estado atual da Legião. Ragnarok estagnou, mas Lydian continuou a progredir. Hélios ganhou acesso à energia cósmica. A energia cósmica fez Lydian -1 e a Eternos ficarem mais fortes. Mas os dois chegaram a um patamar. A Eternos precisa compreender a lei do caos para se fortalecer, enquanto a Legião -1 precisa de uma lei suprema. Apenas Lydian -7 não tem limite de quão mais forte pode ficar com a energia cósmica. Mesmo a Legião 8 não é tão gulosa com energia cósmica. Legion 7 percorreu um longo caminho desde que conquistou sua liberdade. Gosta de consumir leis e autoridade. A invocação da matriz da lei e sua subsequente ativação da energia cósmica fez com que a energia cósmica se ligasse à sua existência da mesma forma que a energia cósmica se liga aos fragmentos da lei para formar a autoridade. Assim, a Legião -7 tornou-se uma autoridade viva. Como se a sua existência como entidade espiritual não fosse suficientemente estranha.
Sua situação como autoridade viva faz com que a Legião-7 não siga o caminho da perfeição ou da divindade. Ele é uma abominação assim. A autoridade de um senhor da lei evolui para a autoridade de um rei da lei quando uma lei é totalmente compreendida. Assim, a autoridade fica mais forte à medida que mais leis são compreendidas. Legion-7 tem os mesmos requisitos de crescimento que as autoridades. Ele fica mais forte quanto mais uma lei é compreendida. Exceto que múltiplas leis também o tornam mais forte. Soverick compreendeu muitas leis que fizeram a Legião-7 crescer a níveis absurdos. A Legião-7 poderia continuar a ficar mais forte quanto mais leis compreendesse ou devorasse. Ele também pode consumir a semente do poder dos soberanos para se fortalecer. Consumir itens que deveriam ser indestrutíveis também tornou a Legião-7 quase indestrutível. Até os deuses do mundo terão dificuldade em destruí-lo. A existência espiritual da Legião-7 faz com que ele se torne uma conexão especial entre todos os clones da Legião. Essa conexão também é capaz de enganar a morte, ancorando a alma ao mundo mesmo após a morte. É o que os modelos de poder imortais da raça Viper fazem para ganhar sua imortalidade. Fim do capítulo. Capítulo 1085 Seguro de Vida. O tipo de imortalidade que a Legião-7 criou é aquela em que os clones da Legião podem ressuscitar sem a ajuda do universo vazio ou da esfera da alma. Então, de certa forma, a Legião-7 se tornou a base da ressurreição independente da Legião. Eles estão um passo mais perto da perfeição por causa disso. A conexão espiritual dos modelos foi suficiente para fazer entre os clones. Legion-7 conseguiu conectar facilmente a maioria dos clones. Eles já têm a mesma alma, então são todos compatíveis. Os únicos que não puderam ser adicionados à rede foram Legion 3, Legion 4, Legion 6, Legion-8 e Legion 9. Os outros 4 foram segurados com sucesso contra a morte. Se a Legião 2 morresse, ele retornaria à vida enquanto a Legião-7 estivesse viva. Isto foi provado ser verdade quando Soverick morreu há alguns anos. O poder de um deus mundial utilizado a uma grande distância não poderia matá-lo, mas Ragnarok está sozinho porque Lydian não queria que o deus demônio detectasse sua intrusão no plano Lumen. Carnide selou o avião de mais maneiras do que físicas, então haveria uma intrusão espacial e espiritual durante o processo para segurar o Ragnarok, então eles não tentaram segurar o Ragnarok. Legion-7 pode ser espiritual, mas isso não vai ajudá-lo contra Carnide, porque um deus demônio pode matar a vontade de um avião. A vontade de um avião é uma entidade espiritual que é muito difícil de ameaçar, mas o deus demônio conseguiu fazê-lo mesmo sem estar no avião. Legion-7 também conseguiu ameaçar a vontade de um avião antes, então sabe o quão perigoso é o deus demônio. Então Lydian decidiu voltar sua atenção para a utilização do conhecimento que Legion 6 adquiriu. Este conhecimento é sobre como o poder é transmitido entre os indivíduos em uma corrida para criar modelos. Eles têm a necessidade de utilizar esse conhecimento, já que tudo o que é necessário para raças com modelos é uma conexão espiritual entre eles. A Lydian atendeu completamente a esse requisito, então eles se concentraram na aquisição de poder por meio dos fragmentos de poder. O principal problema que eles enfrentaram nesta tentativa é exatamente como utilizar ou mesmo exercer o poder. Os fragmentos de poder não respondem de forma alguma a eles. Soverick já descobriu como consertar isso. Eles precisam de uma matriz jurídica e de uma lei suprema. Eles ainda não têm isso, então Soverick recomendou um substituto. Esse substituto é o artefato no qual eles estão trabalhando. Os clones da Legião têm feito tudo o que podem para adquirir recursos para construir este artefato. Graças ao seu exército demoníaco, a Eternus é o clone com a maior contribuição de riqueza. Esse fato permanece verdadeiro mesmo depois que ele teve que fugir do abismo. Nenhum outro clone foi capaz de igualar a riqueza de vários planos divinos. Dentro do mundo interno da Legião 1, o mundo interior de uma besta mundial não deveria ter nenhuma entidade dentro dele.
Pelo menos não quando a besta mundial estiver no nível do Deus Origem. Mas esta besta mundial tem 4 entidades dentro dela. Existe o monstro de escamas roxas e escuras que se assemelha a um híbrido de réptil e tubarão. Existe o elfo verde com o qual estamos familiarizados. Há também um macaco sábio de batalha de pele dourada e uma entidade espiritual multicolorida flutuando preguiçosamente no céu do mundo interior. Esta visão seria estranha para outras feras do mundo. Mas o estado do mundo interior desta besta mundial é bastante normal para Lydian. Eles já fazem isso há algum tempo graças à Legião 7. A capacidade de mudar de corpo facilmente é uma das habilidades que a Lydian-7 disponibilizou para os clones segurados. Um novo corpo foi criado para Soverick neste mundo interior para ele estar aqui. O restante gostaria de estar aqui para trabalhar juntos no artefato, mas nem todos estão segurados ainda. A Eternos e Hélios estão ausentes por esse motivo. Legion-7 ainda não pode funcionar com Chaos Energy. Mudar a alma de Aeternos é muito perigoso. Quanto a Hélios, ele não pode ser movido de forma alguma. Legion-7 pode fazer isso, mas isso significará cortar sua conexão com a matriz legal do universo. Isso cortará o fornecimento de energia cósmica e provavelmente o matará para sempre. Mudá-lo certamente irá mutilá-lo, então ele não poderá estar aqui fisicamente. Legion-5 também não pode estar aqui. Principalmente porque sua ausência será notada em seu avião. Vários deuses da origem e seus outros parentes poderosos perceberão que ele se foi. Ele não é como Soverick, cuja ausência não fará falta. A maior autoridade da sua raça ainda não tentou matá-lo. Ragnarok obviamente não pode vir. Ele ainda não foi conectado à Legião 7. Lydian 8, o clone do dragão, ainda é um ovo. É melhor deixá-lo chocar, mas ele está aqui com sua mente. Todos os clones estão aqui em mente, se não em corpo. O mundo interior da Legião-1 não é o mundo árido, mas intacto, como costumava ser. Sua superfície foi achatada e derretida em uma camada de rocha com crateras. As rachaduras se estendem das crateras por toda a superfície e penetram profundamente na massa de terra. Alguns pedaços de terra também se separaram das bordas da massa terrestre. Essas são apenas as mudanças na parte física do mundo. A energia contida nele também foi desordenada. Mas isso não é um problema com o qual Lydian se preocupe por enquanto. Há peixes maiores para fritar ou não haveria 4 clones da Legião no mesmo lugar. Lydian 1, Lydian-9 e Lydian 2 estão no terreno do mundo interior. Eles estão posicionados de forma a formar um triângulo equilátero. Legion-7 está no céu acima deles, bem no centro deste triângulo equilátero. Assim, suas posições formaram os vértices de uma pirâmide perfeita. Fim do capítulo. Capítulo 1086 O fragmento do mundo nascente. A pirâmide que eles formaram é invisível, é claro. Mas é muito importante que eles se posicionem desta forma. É para que o artefato que eles estão construindo não entre em colapso devido a um desequilíbrio de compressão espacial. Pelo menos foi o que Soverick disse. Eles entendem o que ele quer dizer e concordam com isso. A tangente de compressão espacial é apenas uma das coisas que precisam estar em harmonia para que eles possam construir este artefato com sucesso. Há uma série de outros fatores que também precisam ser equilibrados. Este artefato, ou sua forma nascente, é uma esfera de energia e matéria em estado de fluxo de transformação. Bem no centro da esfera há um núcleo branco. É a autoridade do Supremo Celestial. É a base de todo o artefato. Toda a pressão das outras camadas da esfera recai sobre ela. Felizmente, é muito durável e não quebra. Se puder servir como base de todo um plano divino, produzir autoridade e manter a produção de energia divina, disponibilizando mana aos deuses, então certamente poderá ser a base de um fragmento mundial. Esta autoridade do Supremo Celestial é também o principal ponto de ancoragem da Legião. Sem ele, a Legião não terá qualquer controle sobre o que está construindo. Nesse caso, eles não tentarão construir um artefato. Tudo o que construirão é uma bomba muito poderosa.
Bem na borda desta esfera há um anel de luz fino e comprimido. Pode-se ver a energia na forma de luz acelerando em torno do anel de luz. Esta aceleração de energia é a função básica necessária para a função avançada de transformação de alta energia. O anel de luz é estável assim como a autoridade do Supremo Celestial. Esta faixa de luz não se move física ou espiritualmente, mas a sua função faz com que todo o meio da esfera oscile. Como motor mundial, a maior parte das transformações de matéria e energia em poder ocorre dentro dele. LEGION é quem o opera. As camadas mais internas e externas da esfera são bastante estáveis. É o meio da esfera que precisa de muita atenção. Este meio requer o esforço da Legião-7 e da Legião-2 para lhe dar forma, enquanto a Legião-1 e a Legião-9 tentam manter sua forma emergente unida para que não entre em colapso. O colapso da camada intermediária é uma coisa muito ruim. É uma coisa muito perigosa. A devastação que ocorreu no mundo interior testemunhara isso. O mundo interior mudou por causa das explosões. É também por isso que Soverik morreu uma vez e o pai da árvore quase morreu 3 vezes. A Legião-1 suportou a maior parte da explosão quando o pai da árvore esteve em risco 3 vezes. A Legião-1 teve que suportar o impacto porque a explosão não é uma mera descarga repentina de energia. As leis do mundo, incluindo o espaço e o tempo, são afetadas pelas explosões. A morte de Soverik confirmou que qualquer pessoa que morra naquela explosão poderá nunca mais ser capaz de ressuscitar. Se não fosse pelo fato de que o Soverik que morreu é apenas uma casca e um clone de si mesmo, então ele estaria perdido para sempre. O pai da árvore ainda não está garantido, então ele está em risco. Lydian não queria arriscar o pai árvore de jeito nenhum. Se conseguissem, teriam usado outra pessoa para testar o artefato. Infelizmente, eles não conseguiram uma entidade que fosse inatamente capaz de transformações energéticas. Então eles fizeram tudo o que puderam para garantir que o pai da árvore sobrevivesse. Sobreviver à explosão da camada intermediária não é algo fácil de fazer. Até mesmo Soverik, que sempre foi rápido em escapar quando percebe algo errado, morreu uma vez. Ele foi muito lento uma vez e pagou o preço por isso. LEGION e seu mundo interior sofreram com as 3 grandes explosões e as 5 pequenas explosões. Se não fosse pelo facto de o mundo ser domínio da Legião-1 e da Legião-9 e também ter sido fortalecido com energia cósmica, então já teria sido destruído. Essa é apenas uma das consequências de tentar transformar o mundo interior de uma fera mundial em um fragmento mundial. Eles poderiam ter construído o artefato fora da Legião-1. Eles não teriam que suportar sempre o impacto da explosão, mas Soverik afirmou que era obrigatório fazê-lo dessa forma. É para que o fragmento do mundo seja orgânico e, portanto, faça parte da sua existência, em vez de ser um objeto externo sobre o qual eles têm controle limitado. Este artefato provou ser muito difícil de construir. A camada intermediária da esfera é o núcleo tanto em termos de função quanto de dificuldade. É construído com energia cósmica e fragmentos de leis extraídos da matriz da lei. A energia cósmica vem de Hélios para a autoridade do Supremo Celestial abaixo dele. O pai árvore então empurra a energia cósmica para fora da autoridade do Supremo Celestial, onde os tentáculos da Legião-7 aprendem. Em seguida, a Legião-7 o entrelaça com fragmentos da lei, tudo de acordo com as instruções de Soverik para criar a camada intermediária. O trabalho de Soverik é supervisionar todo o processo de forjamento. É sem dúvida o trabalho mais difícil. Sua mente e a dos outros clones que não poderiam estar aqui estão trabalhando em tempo integral fazendo cálculos massivos com base no que ele vê. Mas a dificuldade do seu trabalho só diminuiu ligeiramente, apesar da imensa assistência que está a receber. Seus olhos acompanham o fluxo de energia e mudam enquanto ele transmite sua intenção aos outros 3. Eles não precisam falar, todos eles sabem o que cada um está fazendo e o que fizeram. Graças a Soverik, eles sabem o que devem fazer e como isso pode afetar todo o sistema. Tudo está em um estado de delicado equilíbrio. Não foi fácil.
Eles adquiriram isso através de esforço sincronizado tanto mental, espiritual e fisicamente. O equilíbrio é necessário para que consigam construir a sua própria matriz jurídica. Mesmo que seja um facsímile disso. Fim do capítulo. Capítulo 1087 Como construir uma matriz jurídica. LEGION 7 amarra a energia cósmica da autoridade do Supremo Celestial em uma tapeçaria com fragmentos de leis. Ele é quem tem a melhor capacidade de manipular fragmentos de leis. Sua manipulação não é perfeita, mas ele é o mais rápido nisso. O Pai Árvore tem melhor manipulação da energia cósmica, mas é lento. Ele não consegue acompanhar os requisitos da matriz legal, mas ajuda a levar as coisas adiante, corrigindo pequenos erros e tornando os fios da energia cósmica mais maleáveis para que a Legião-7 possa manipulá-los facilmente. A Legião-1 tem que garantir que não haja resistência entre o seu mundo interior e a matriz da lei em desenvolvimento, ao mesmo tempo que reduz a reação da matriz da lei nascente em seu mundo interior. Cada pequena adição à camada intermediária está sendo gravada em seu núcleo origin. É um processo muito doloroso e desorientador para a Legião-1, mas ele tem que suportá-lo para manter o equilíbrio. Caso contrário, a lei matriz do universo vazio conseguirá esmagar a sua criação emergente, o que levará à criação das explosões que eles tanto temem. Soverik é o principal falsificador. Ele rastreia cada mudança com os olhos e transmite as informações a outras pessoas. Isto é para garantir que a Legião-1 não se adapte muito à matriz jurídica emergente, ao mesmo tempo em que a Legião-7 adiciona uma porção muito poderosa da matriz jurídica enquanto há um aumento ou fluxo insuficiente de energia cósmica da autoridade de o Supremo Celestial. É muito importante que a Legião-1 se adapte às mudanças que estão acontecendo em seu mundo interior. Mas ele não pode ser muito complacente ou permitirá espaço para que a lei matriz do universo vazio entre em ação. Eles têm que manter um controle rígido sobre os limites da matriz de leis em desenvolvimento porque a matriz de leis do universo vazio sempre resistirá a qualquer outra matriz de leis. É por isso que os deuses mundiais precisam de suas leis supremas para competir com o universo. Eles não têm uma lei suprema, mas têm um mundo interior. Eles só precisam ter certeza de que não há brechas para a intervenção do universo vazio. Se houver uma lacuna na acomodação e na resistência do mundo interior à matriz da lei nascente, então uma explosão é o que ocorrerá a seguir. Já aconteceu tantas vezes que Soverik não precisa prever. Ele pode ver a explosão vindo a 1 quilômetro de distância. Até agora, esses eventos ainda não aconteceram. Portanto, a parte do meio ainda está estável. A camada do meio parece uma bola de fios feitos de luz de várias cores tecidos em camadas paralelas que parecem painéis de vitral. Essas camadas paralelas se estendem verticalmente do núcleo interno até a camada externa da esfera. Há espaço entre cada uma das camadas. Este espaço está repleto de raios dourados. O relâmpago é causado quando as camadas se deslocam e vibram no espaço que as conecta. O campo eletromagnético que mantém as camadas unidas para formar a camada intermediária ocasionalmente descarrega eletricidade na forma de relâmpagos dourados. As camadas de vidro tecido não devem tocar umas nas outras. Eles devem permanecer separados ou os raios dourados se acumularão à medida que superam o potencial limite. Então eles procurarão sair da camada intermediária. Existem apenas duas direções para eles seguirem e eles seguirão o caminho de menor resistência que é o mundo ao seu redor. Consequentemente, uma explosão ocorrerá. É função da Lydian-9 manter os trilhões de camadas separadas por mais de uma década. Seu controle da autoridade do Supremo Celestial lhe dá acesso privilegiado à camada intermediária por dentro. Ele mantém as camadas separadas, removendo a descarga de energia rebelde que forma o raio dourado e mantendo a resistência entre as camadas. Ele tem feito um bom trabalho durante os 14 anos que passaram na construção desta versão do artefato. Ele não se cansa mentalmente, mas ainda é muito desgastante. É como se a existência dele e deles estivesse sendo esticada. Não é de admirar, já que eles estão tentando construir algo que nenhum deus da origem deveria ser capaz de construir.
Se tiverem sucesso, será porque tentaram construí-lo dentro do mundo da Legião 1. Tentar torná-lo orgânico aumentou a dificuldade de sutileza, mas também possibilitou a construção. Sem a necessidade de tornar a matriz jurídica compatível com a Legião 1, eles não precisariam se preocupar com reações adversas. Mas eles também não terão a resistência necessária para manter a matriz da lei no lugar e, ao mesmo tempo, lutar contra o universo vazio. Eles certamente não têm o poder de um Deus mundial necessário para criar e manter simultaneamente uma matriz jurídica alinhada. Nenhuma quantidade de poder mental para cálculos e a capacidade de ver a realidade da maneira como Sovereign o faz pode superar esse requisito. Às vezes, a lacuna de poder não pode ser superada pela sabedoria e pela inteligência. Somente o poder servirá. Construir um fragmento mundial é certamente uma dessas coisas. Então Lydia está tentando fazer algo que nunca foi feito. Eles estão tentando criar uma matriz jurídica substituta para controlar o fragmento de poder, construindo dentro de um mundo interior, em vez de construí-lo no mundo externo, porque não têm poder para fazê-lo e esperam obter o poder se quiserem ter sucesso. O que eles estão fazendo é uma loucura. Mas é tudo pelo poder. Eles estão prestes a ser feitos para que saibam se tiveram sucesso ou não. Legion 7 colocou a última camada da matriz jurídica depois de uni-la. Ele foi muito cuidadoso nesta ação. Ele tem que colocá-lo de forma que não toque nas outras duas camadas de ambos os lados. Mas a lacuna da camada é muito fina para ele ter certeza se for cuidadoso o suficiente. Ele só pode confiar na visão de Sovereign para isso. Fim do capítulo. Capítulo 1088 A Revelação. Nós fizemos isso? Legion 7 perguntou após terminar a colocação. Esta é a primeira vez que chegarão a este estágio depois de terem começado a trabalhar nisso há mais de 1000 anos. Nenhum deles se atreveu a respirar aliviado. Mesmo as legiões que não estão aqui estão com a maior parte de sua atenção voltada para ver o que resultará de seu esforço. Ainda não explodiu, o que é bom. Então vamos esperar para ver, respondeu Sovereign. A camada intermediária está vibrando e oscilando de uma maneira única. Está criando um som como nenhum outro. Mas os seres fracos não conseguem ouvir este som. Isto é uma coisa boa. A frequência do som é tão alta que qualquer ser fraco que possa ouvi-lo ficará louco imediatamente. O problema é que o som pode ser compreendido por qualquer pessoa que o ouça. Está cheio de tanta informação que suas mentes implodirão ao tentar compreendê-la. Geralmente, apenas transcendentes com um sentido divino solidificado podem ouvi-lo e compreender com segurança as informações contidas nele. Uma entidade de mana com uma alma poderosa pode se arrepender de poder ouvir o som da matriz legal que construiu. Sovereign deu à matriz jurídica uma observação final. Nenhuma das camadas se toca, então cada uma delas é como folhas multicoloridas balançando na folha. Eles parecem muito próximos um do outro, mas ambos se atraem e resistem um ao outro em quantidades iguais. Este equilíbrio de atração e repulsão manteve-se bastante constante desde o momento em que eram apenas dois. Agora há perto de 1 bilhão deles dentro da esfera de 200 metros que formaram. As forças de atração são gravitacionais, eletromagnéticas e espirituais. Eles estão em fluxo a cada momento. A força de rejeição da camada B para a camada A deve aumentar na mesma quantidade e no mesmo período de tempo em sincronia com o aumento da força de atração da camada A para a camada B. Essa pequena interação deve ocorrer em equilíbrio 1 bilhão de vezes, em 1/1000º de segundo para que a camada intermediária fique estável. Sovereign deu seu veredicto. Parece bom para mim. Este é o momento da verdade. O pai da árvore disse em antecipação. Então ele controlou a autoridade do Supremo Celestial para iniciar a operação da matriz da lei Mana e Origin Energy foram disponibilizados para a matriz da lei. Isso fez com que a camada intermediária começasse a girar em torno do núcleo. O tom do som da matriz da lei aumentou drasticamente por causa disso, em múltiplas frequências. Eles não precisaram esperar muito para ver o resultado de suas ações. Eles construíram as camadas perfeitamente.
Cada camada interagia com o todo em perfeita harmonia, ao mesmo tempo que se comportava como indivíduos independentes com propriedades próprias. É exatamente como funcionam as leis dentro de uma matriz jurídica. O som criado pela camada intermediária era uma sinfonia perfeita da melhor música para os ouvidos. Tudo parecia bem. O motor mundial deveria arrancar agora. Era suposto criar poder e colocar todas as camadas em movimento perpétuo para que fossem derivadas possibilidades infinitas de milhares de milhões de estados. O motor mundial deveria alimentar a interação das diferentes camadas para que conceitos, ou facsímiles deles pudessem ser criados. Então a lei de ordem subjacente dentro do arranjo específico deveria ser manifestada. Mas o motor mundial recusou-se a mover-se. Então a matriz jurídica gaguejou. Então avançou em direção ao temido resultado. Eles não disseram nada. Todos eles tentaram sem palavras evitar que o colapso acontecesse. Todos os quatro injetaram seu poder divino ou poder da alma na esfera dourada através de seu sentido divino. Eles tentaram manter as camadas estáveis. Mas as camadas não puderam ser interrompidas. Eles estão completos agora, então devem interagir. Eles farão isso com ou sem um motor mundial. O melhor que Lydian pôde fazer foi manter as camadas no caminho que havia sido planejado para elas. Portanto, a ordem subjacente seria mantida. Mas não será da forma que eles queriam. As camadas extraíram energia da autoridade do Supremo Celestial. Eles consumiram toda a energia da origem como um glutão enquanto as camadas caíam umas nas outras como dominós. Houve um flash de luz multicolorida no mundo interior. A matriz legal do universo vazio dentro do mundo interior brilhou em resposta. Camadas de tapeçaria multicolorida logo abaixo do mundo da manifestação foram reveladas por um instante. Eles geralmente são invisíveis, mas foram trazidos à superfície com força. Então eles foram embora assim como vieram. Uma bola multicolorida brilhante foi deixada em seu rastro. Soverick esfregou os olhos e a cabeça. Legion disse, suponho que não foi tão ruim. O elfo verde examinou a bola multicolorida com curiosidade. Ele cutucou e cutucou com seu sentido divino. Então ele realmente tocou com as mãos. Acabamos de criar uma semente de poder. Ele perguntou depois de terminar seu exame. Legion concordou depois de pensar um pouco sobre isso. Pelo menos a matriz legal do universo vazio pensa assim. A matriz jurídica examinou o produto e optou por permitir que ele existisse, portanto deve ser algo inferior ao nível de Deus mundial e poderia ser um conceito funcional, uma vez que agora faz parte da matriz jurídica. O híbrido multicolorido de água-viva e polvo no céu acrescentou seus pensamentos. Não creio que seja tão simples. Acredito que se trata de autoridade e não apenas de qualquer semente de conceito. Helios disse, eles são a mesma coisa. Legião-7 não concordou. A semente do conceito é autofabricada enquanto a autoridade é concedida. Eles são diferentes. O clone do dragão apoiou Helios. A diferença deles só vai até o processo de aquisição. Eles são basicamente a mesma coisa. Ambos são manifestações de poder no universo vazio. E quem pode dizer que a autoridade não pode ser criada? Fim do capítulo. Capítulo 1089 Construindo Progresso. A Legião-7 se opôs mais uma vez. E quanto às diferenças na composição? A autoridade é composta de energia cósmica e uma faceta da lei da ordem. As sementes do poder são feitas de energia cósmica e um conceito composto por uma variedade de leis. Elas não são a mesma coisa. Se Helios pudesse revirar os olhos, ele o faria. Seria uma visão divertida. Infelizmente, ele é uma estrela. Revirar os olhos seria divertido pela mesma razão pela qual ele não consegue revirar os olhos. Ele não tem olhos. Por enquanto, ele decidiu expressar seu desacordo dizendo, tanto a autoridade quanto as sementes de poder são feitas de energia e leis cósmicas. É simples assim. As sementes de poder são diferentes umas das outras, assim como a autoridade é feita de diferentes facetas do lei da ordem. Nenhuma semente de poder é a mesma e nenhuma autoridade é a mesma.
Eles possuem as mesmas diferenças, então deveriam ser os mesmos. A Eternos acrescentou, e não se esqueça da autoridade dos reis demônios. Eles são todos feitos de diferentes facetas da lei do caos. Mas são iguais, exceto por pequenas diferenças. Meu ponto, exatamente. Tanto Hélios quanto o clone do dragão disseram ao mesmo tempo. Legion 7 não deu um passo para trás. Mas essa diferença não é insignificante. Eu deveria saber. Comi muito dos dois tipos. A autoridade é feita de leis supremas, enquanto as sementes do poder são feitas de leis derivadas da ordem. Então eles começaram a discutir. Pensamentos e opiniões fervilhavam em suas mentes em harmonia, apesar de sua discordância apaixonada. É como se estivessem construindo uma estrutura com ideias conflitantes. Cada um deles tem uma perspectiva diferente sobre a fundação desta estrutura e sua opinião sobre como deveria ser a estrutura. Eles fazem mudanças nessa estrutura mental apresentando sua perspectiva. Eles removem e acrescentaram certas ideias em diferentes ciclos de pensamento. Eles rejeitam ou aceitam diversas opiniões até que a estrutura esteja completa. Eles aumentam sua compreensão geral do assunto dessa forma. Essa diferença de opinião ocorre porque, embora tenham as mesmas memórias, não têm a mesma consciência. Memórias não são iguais a experiências. Todos eles têm experiências diferentes, o que os torna diferentes. A diferença mais impactante é o corpo com o qual reencarnaram. Cada um deles reencarnou em corpos diferentes ou energias diferentes e se fundiu com eles para criar uma nova consciência diferente da original. Então, eles têm perspectivas diferentes sobre tudo, mas ao reunir essas perspectivas diferentes, eles formam um todo melhor. Os únicos dois que não participam da discussão são a Legião 1 e a Legião 2. A Legião 1 geralmente participa do processo de pensamento, mas ele está muito cansado agora. Essa tentativa de forjamento exigiu muito trabalho dele. Ele forneceu a força da alma que eles usaram durante os 14 anos do experimento recente para que sua mente ficasse sobrecarregada. Ele também teve que suportar o peso quando a matriz jurídica nascente entrou em colapso. A reação ao seu núcleo Origin é bastante severa. Felizmente, sua alma não está completamente fundida com seu mundo interior. Caso contrário, ele poderá ter que dormir um pouco. Soverick, por outro lado, não aderiu porque não adere aos argumentos deles. Ele é o juiz e árbitro imparcial. Seu trabalho é garantir que a estrutura mental que eles estão construindo não entre em colapso. Ele usa sua habilidade divina para determinar a melhor direção que eles deveriam tomar com base no que os outros sugeriram. Ele determina o que é acrescentado e o que é retirado da estrutura mental. Eles farão isso até que a estrutura mental esteja completa. Esta é uma divisão de trabalho. É como se o Pai Árvore fosse o único a inspecionar de perto o conceito que eles criaram. Os outros três não interagiram com ele até terem certeza de que era seguro. O próprio Pai da Árvore só avançou depois que Soverick fez uma inspeção superficial com os olhos. Então ele usou seu controle do mundo interior como o híbrido celestial deste mundo para se proteger contra qualquer acidente. Isso significava que se algo tivesse dado errado com o conceito, a Legião -1 teria suportado o peso novamente. Todos trabalham juntos e usam seus pontos fortes e fracos para criar algo maior do que um deles. Um fragmento de mundo é uma daquelas coisas maiores do que qualquer uma delas. É o que eles tentaram e não conseguiram construir. Soverick sentiu que deveria lembrá-los da questão principal para que não descarrilassem. Então ele disse: criamos uma semente de poder sem realmente passar pelo processo mortal de tentar romper para nos tornarmos titãs de leis. É um resultado feliz, mas não é o resultado que queríamos. Que tal nos fixarmos no fato de que acabamos de criar a autoridade? Como isso não quebra um princípio do universo? Legion 7 desviou o assunto da conversa. Hélios concordou. Isso é verdade. Pode ser porque não construímos realmente a autoridade. O que construímos é um conceito. Precisamos da lei da ordem e de sua permissão para construir a autoridade. Claramente não os temos. Como está indo a compreensão para você?
A Eternos perguntou a Hélios. É lento, mas ainda vou vencer você, Hélios respondeu levemente. A Eternos riu. Não é exatamente uma conquista. Você tem a ajuda de todos para decifrar o que sente enquanto não há nada para decifrar sobre o caos. Soverik suspirou com isso. Tem que haver um padrão que você não vê. Talvez eu consiga ver o padrão se vir o caos puro. Mas eu preciso dominar a lei do caos se quiser projetar o caos puro para você ver. Portanto, você não pode ver o caos puro e me ajudar a compreendê-lo, a menos que eu o compreenda primeiro. A Eternos respondeu. Legião-7 adicionada. As leis supremas são muito perigosas. A lei do caos é mais perigosa do que outras. Eu nem a comeria se me fosse oferecida. Fim do capítulo. Capítulo 1090. Generoso Xenon. Eles começaram a falar sobre as leis supremas novamente. Soverik deixou isso acontecer porque é bom para eles desviarem a atenção momentaneamente. Será prejudicial para uma única pessoa tentar alcançar o que almeja. Ir por tangentes como essa será uma perda de tempo para uma única pessoa se a tangente não beneficiar em nada o ponto principal. Mas eles não são uma única pessoa. Eles podem se dar ao luxo de sair pela tangente porque seu poder mental residual combinado compensará a distração. Eles ainda estão pensando na questão principal, mas não sabem o que deveriam fazer. Então, eles estão pensando em algo relacionado ao problema que possa ajudá-los. Soverik organizou todos os seus diferentes pensamentos em ordem. O primeiro é o seu conhecimento de conceitos e autoridade. Eles pensaram em como os dois funcionavam e de onde obtinham seu poder. A autoridade é poderosa porque se baseia em facetas de leis supremas. As sementes do poder são o estado nascente das leis supremas. Eles são conceitos. Conceitos e autoridade são diferentes, mas o que têm em comum é a energia cósmica. Isso significa que, tecnicamente, eles podem criar autoridade da mesma forma que podem criar conceitos. Soverik interveio novamente para acrescentar a questão principal. Eu tinha um plano para avançar até os titãs da lei. Isso melhorou, mas ainda temos que lidar com a questão do fragmento mundial. Ainda não seremos capazes de criar o fragmento da lei neste ritmo, mesmo que nós são todos deuses de origem. Deveríamos desistir disso por enquanto. Talvez devêssemos revisitá-lo quando a Legião-1 ganhar uma lei suprema. Ele só pode afirmar o óbvio sempre que eles tiverem uma discussão mental. Sua posição é ser neutra. O óbvio aqui é algo com que todos concordam. É um facto irrefutável que estabilizará a estrutura mental e evitará o seu colapso. O fato é que eles já tinham um plano para se tornarem titãs da lei com base no legado que ele adquiriu de Xenon. Este plano era tão bom que aumentaria as chances de avanço em quase 90%. E isso mesmo quando tentam construir conceitos com 6 leis. O risco que acompanha o uso de mais leis permanece constante até 9 leis. Mas então torna-se quase mortal usar mais de 9 leis. É como se houvesse uma barreira para a criação de um conceito com 10 leis. Portanto, o legado do conceito de criação virtual que ele recebeu de Xenon ainda não é suficiente para fundir todas as suas leis. Mas então isso aconteceu. Eles fizeram um conceito com mais de 10 conceitos enquanto tentavam fazer uma matriz jurídica. Em suma, o seu esforço para criar um fragmento mundial não foi uma total perda de tempo. Mas eles estão longe de alcançar o que buscam. Os clones ficaram em silêncio. Eles não têm uma resposta para a pergunta de Soverik. Por um lado, podem concentrar-se na criação de conceitos, uma vez que o conseguem facilmente. Dessa forma, eles preservarão muita energia, tempo e recursos. Por outro lado, se conseguirem criar um conceito como subproduto, então o poder de um fragmento mundial só poderá ser imaginado. Eles apenas precisam arcar com o desperdício de recursos e esforços. Falando nisso, você não matou Xenon por seu legado. A morte dela está se tornando cada vez mais útil para nós. Sim, não teríamos tentado forjar uma matriz jurídica sem o conhecimento da criação virtual. Ela nos ajudou muito. Soverik e os outros riram dessa lembrança. Xenon queria dar a eles seu legado.
Ele demorou até o final da competição para se encontrar com ela. Ele já havia sido declarado morto naquela época, então não poderia entrar na família Gastorix. Ele teve que entrar furtivamente. Felizmente, Adric já havia deixado a cidade principal, então entrar furtivamente foi muito fácil. Ele encontrou Shannon e a matou imediatamente. Ele não queria que ela contasse a ninguém que ele ainda estava vivo, então a matou com um golpe. Ele também não estava interessado em ouvir o que ela planejava dizer. Além disso, a melhor maneira de ele conseguir o legado dela é ver por si mesmo. Isso exigia que seu corpo fosse destruído para que seu conceito moribundo fosse exposto. Então ele usou os olhos para analisar a estrutura e a função do conceito exposto. Ele adquiriu esse conhecimento e aumentou suas chances de se tornarem titãs da lei. Eles tentaram forjar uma matriz jurídica por causa do conhecimento da criação virtual e acidentalmente criaram um conceito. Este feliz acidente tornou possível que tentassem criar um conceito de 10 leis sem perigo para si próprios. Serão necessárias muitas tentativas e recursos, mas eles serão capazes de fazer isso sem realmente se colocarem em perigo. Não terão que enfrentar as repercussões do julgamento da matriz jurídica da mesma forma que julgou o conceito multicolorido depois de criado. O julgamento ocorrerá independente deles, então eles não serão consumidos se falharem. Eles também não terão falta de tempo quando estiverem criando um conceito como Ragnarok. Legion 7 sempre pode extrair mais fragmentos de leis que eles compreenderam da matriz da lei enquanto possuem toda a energia cósmica que eles precisam. O vazamento de essência que ocorre durante a descoberta não os afetará. Portanto, eles não correrão nenhum tipo de perigo, mesmo que não consigam concretizar o conceito, isso continua dando. Voltemos à questão principal, disse-lhe Soverick. Tudo isso é bom, mas não resolverá o problema da fragmentação do mundo. Eles começaram a considerar o problema novamente. Eles sabem onde tudo deu errado. O motor mundial recusou-se a mover-se. Era necessária uma lei suprema para colocá-lo em ação, mas eles não têm uma. Esse não é um problema que possa ser resolvido facilmente. Fim do capítulo. Para que preocuparmos-nos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos de resolver primeiro. Confúcio.